gravar aqui, antes que eu esqueça também. Exato, né? Infelizmente, né? Acumular coisa, então, acho que é a história da vida de um aluno pro vestibular, assim, né? Você vai vendo tem matéria, e simplesmente tem que simplesmente fazer que nem a Elsa do Frozen, né? Let it go, e acabou, e pronto, e é isso, né? Não, acumulou bastante coisa, tipo, prova para corrigir e coisa para preencher em site, não sei o que, reunião e tal. Então essa época tá meio complicada. Vocês param para pensar, né? A gente tá meio seguindo direto com a online, claro, mas desde maio já é tempo pra caramba já. Ó, sou de humanos, né? Talvez eu erre na conta, mas maio, junho, julho, agosto, ó, já faz 4 meses. Já é aquela época na aula presencial que ninguém se aguenta mais. Todo mundo se hostiliza, briga na sala, o professor chega puto, aquela coisa toda. Só que a gente tá online, tem menos disso, mas a gente tá na época que ninguém aguenta mais também, eu acho, né? Então acho que vai ser bem boa essa semaninha pra vocês aí. E eu vou ficar fazendo outras coisas de trabalho. Mas tá bom, pelo menos, né? O importante é que aí já acorda um pouquinho mais tarde e tal. Inclusive, né, galera? Aproveita a semana que vem. Claro, dá uma revisada, recupera um pouquinho de matéria, mas dá uma descansada também. Ah, claro que infelizmente não dá para fazer muita coisa, ou pelo menos não façam, não deveriam, não saiam tanto de casa ainda, mas dá uma descansada, dorme melhor, põe uma série em dia também, dá uma relaxada semana que vem, porque ainda tem uma sequência longa até o fim do ano, até o começo do ano que vem. Então aproveita a semana que vem para dar uma boa pausada aí, que vai ser positiva nesse sentido. Então, coloca algumas coisas em dia, mas também não precisa correr muito, tipo, vou fazer tudo em uma semana, porque também senão não vai dar tempo. Tem matéria que fica atrasada mesmo, e só vai acabar uma semana que poderia ser um pouquinho mais de boa, vai acabar cansando um pouco. Se fica em dezembro com aula, gente, o COC de Rio Claro não divulgou nada, não só em relação ao terceiro, mas em qualquer outra sala. De outros colégios, a previsão é até a semana do dia 19, 20 de dezembro ali ter aula online ou presencial. Mas quando eles divulgaram o calendário lá no começo da pandemia, no começo meio da pandemia aí, eles falaram que ia ter aula até mais ou menos meio para o fim de dezembro, aula regular, sem contar recuperação, conselho, exame, esse monte de coisa, né? E isso para os alunos de ensino regular, fundamental e médio e tal. Aí para vocês, eu não sei como que vai ser exatamente, porque vocês têm uma questão menos crucial de nota, vamos dizer assim, né? Mas mais importante do vestibular. Então eu acho que pelo menos até dezembro vocês vão ter. Só para o Natal. E aí as escolas vão parar como um todo. É que vocês ainda vão ter um tempinho até o vestibular mesmo de fato. E aí, se vocês quiserem, acharem legal, a gente pode marcar aí algumas coisas extras. Mas eu acho que pelo colégio a gente para lá pro dia 16, 17, 18 de dezembro, não sei que dia da semana que vai ser, mas alguma sexta de dezembro, mais ou menos antes do Natal. É a previsão das escolas. Aqui esse ano, né, gente? Pode ser que amanhã caia um meteoro e mude tudo, mas essa é a previsão que algumas escolas deram. Para vocês, eu acho que também vai parar, né? Porque o colégio para antes do vestibular, claro. Mas se vocês acharem necessário, a gente pode ir mais ocasionalmente, de vez em nunca, em janeiro e tal, criar algumas revisões, não precisa ser tipo 8 da manhã, pode ser mais tarde, de vez em quando e tal. A gente marca mais curtas, dependendo, mas isso acho que mais pra frente a gente vê. Mas então, vocês têm uma batidona aí do começo de setembro até provavelmente uns 3 meses, né? 3 meses e pouquinho, até dezembro, mais ou menos. Mas tem alguns feriados no meio, que já é alguma coisa, né? A gente vive em função de feriado. Mas enfim, então vamos que vamos então. Ah, acho que é isso, não tenho mais nada para falar. Valeu pela compreensão aí. Daqui a algumas semanas a gente marca então a nossa próxima reunião. Só mexer uma coisa aqui rapidão, galera. Bom, gente, semana passada eu só introduzi alguns slides, mais até de curiosidade na real desse tema, né? Que é o tema de geografia da população, ou também chamada de demografia, que é o estudo da população. É uma parte bem importante. Eu vi até que o Fusaro perguntou domingo, eu não respondi porque eu não estava mais com o celular na hora, mas é muito importante sim pegar os editais. E eu vi que, por exemplo, a Unicamp já não está
já disse que essa é uma área que não vai priorizar tanto. Porém, outros vestibulares, como a FUVEST, o Enem, por exemplo, gostam muito dessa parte. Pensando que o vestibular esse ano ele vai ser mais interpretativo, de acordo com o que eles falaram, né? Ou seja, vai cobrar menos conteúdos em si e vai ter mais que você entenda conceitos, entenda ideias e saiba explicar elas, né? E essa parte é muito importante, no sentido de que as análises populacionais elas nos servem para uma série de coisas, especialmente também para a gente saber quão bem ou mal vive a população em algum lugar. Então, esses estudos da população não é só para tipo, é a população do país X, não sei o quê, pá. É para a gente analisar a qualidade de vida deles. E isso eu acho que é uma. Pensando que os vestibulares devem ser mais interpretativos nesse. Eu não vou chamar de ano, né? Porque vai ser em 2021. Mas nessa temporada aí, pensando que os vestibulares vão ser mais interpretativos, ou pelo menos falaram que vão ser, né? Eu acho que interpretar os dados de população é algo fundamental e é isso que a gente vai fazer. Ah, Na apostila de vocês está a geografia do Brasil. Porque o que acontece? A apostila ela é meio doida. Ela passa agora em geografia do Brasil, população do Brasil, e mais para frente ela pega população do mundo. O que eu faço? Eu já junto os dois, a gente ganha tempo, a gente não precisa ficar indo e voltando. E aí, quando chegar em população do mundo, já vimos isso, a gente pode dar uma avançada um pouquinho mais rápido. Mas é a apostila do Brasil. Próxima aula eu trago bonitinho qualquer lista e tal. É a apostila 3, frente 572. Não lembro o módulo só agora. Tudo bem? Aí, na real, a gente fala de população e fala de migrações, que também está na parte de geografia do Brasil, apesar de que a gente vai falar um pouquinho de migrações internacionais, como a gente já falou um pouquinho esse ano. E aí a gente encerra essa apostila 3. Hoje, Bruno, provavelmente não, porque eu falo pra caramba, você sabe, eu empolgo. E então talvez só daqui a 2 semanas, mas estamos com tempo e tal, tá bem de boa com relação a isso. Mas então vamos lá, galerinha. Tipo, mostrei essas curiosidades mais ou menos semana passada, né? Mas a gente vai explicar um pouco o porquê delas, né? O porquê tem mais gente morando nessa área do mundo do que fora dela como um todo, né? O porquê as Américas inteiras, mais a Oceania, dá 1 bilhão, e só uma parte da Índia, mais alguns países, dá outro bilhão, por exemplo. A gente vai conversar bastante com relação aos motivos disso nessas próximas aulas. Para a gente começar, assim, só para a gente esquentar um pouco aí nessa manhã que tá muito fria, mas tá aqui fresquinha, vai. A gente dá uma aquecida aí, uma iniciada. Alguns conceitos populacionais bem basiquinhos mesmo, só para... quando a gente fala de conceitos, tá, gente, em geografia, em quase todas as matérias, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Muitas das vezes não vai ter um exercício de um vestibular mais conceituada, vamos dizer assim, perguntando o que é um país povoado, o que é uma densidade demográfica, sei lá. E sim, ele vai querer que você utilize esses conceitos, que você já entenda esses conceitos, tudo bem? Assim como quando a gente fala de geografia, de relevo, de uma série de outros pontos aí. O texto vai estar lá falando país populoso, mas ele não quer que você necessariamente saiba explicar. Porém, é bom que você tenha aí em mente mais ou menos o que é, né? Então não precisa ficar decorando tudo, mas é uma questão de entendimento, tudo bem? Esses slides eu acho que eu não passei para vocês, né? No intervalo entre as aulas eu mando para vocês já os slides também, tudo bem? Mas enfim, um país populoso é um país que tem grande população absoluta ou total. Quando que quer dizer isso, Bruno? Geralmente a partir de uns 100 milhões de habitantes aí, a gente já considera uma grande população absoluta, como é o caso do Brasil, por exemplo. 212 milhões de pessoas. É gente pra caralho. Éramos a quinta maior população mundial, fomos ultrapassados pelo Paquistão no finalzinho de 2018, agora somos a sexta. Por outro lado, temos um país povoado. País povoado é um país com grande população relativa. O que é algo relativo? Algo relativo é algo que depende do ponto de vista. Então, a população relativa, ela depende do território, tudo bem? Ela depende da densidade demográfica. Quer dizer o quê? Nem todo país populoso é povoado, nem todo país povoado é populoso. Vamos explicar um pouquinho melhor isso. Por quê? O país povoado é que ele tem alta densidade demográfica. E o que é uma densidade demográfica? O nome já diz, né?
a distribuição da população pelo território. Então, como você calcula ela? Você pega o número de habitantes e divide pela área, tudo bem? Então, pensando no caso do Brasil, tem mais ou menos aí 212 milhões de habitantes, você divide por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o nosso território, você tem uma média de densidade demográfica de aproximadamente 25, 26 habitantes aí, o que é uma densidade baixa. Mônaco, que eu falei para vocês, galera, Mônaco tem uma densidade aí de, esqueci agora, mas se não me engano são 17 mil habitantes por quilômetro. Porque Mônaco é um principado, né, um país, cidade, que mora relativamente bastante gente num território minúsculo, tudo bem? Então é uma questão muito mais de dependência da população com o território em si. E lembrando que isso é uma média, por exemplo, nesse mapa que eu mostrei para vocês do Brasil, você vai ter então o estado de São Paulo tem uma densidade demográfica alta, ou o Rio de Janeiro, por exemplo, mais alta ainda, porque o Rio de Janeiro é pequenininho, com uma população até que grande. Agora, e a densidade demográfica do Mato Grosso, do Amazonas, do Pará? Aí já é bem mais baixa. Então ela é uma média no Brasil também. Então a gente tem 4 tipos de países, né? O país que é populoso e povoado, ou seja, aquele país que tem muita gente em um território não tão grande assim, ou bastante gente no território, como por exemplo o caso do Japão, da, da Índia, do Bangladesh, Paquistão, países pequenos que têm uma galera, então um país populoso e povoado. O país pode ser populoso, mas pouco povoado, que é o caso do Brasil. Tem uma galera, mas o território é muito grande. É o caso do Brasil e da Rússia, por exemplo. A Rússia também tem bastante gente, 130 milhões de habitantes. Só que a Rússia é gigantesca e boa parte é tudo do gelo, né? Então a Rússia é populosa e pouco povoada. Nós podemos ter um país pouco populoso e povoado, como é o caso de Mônaco. Pequenininho, mas como é muito pequeno, tem uma galera lá. A Holanda, por exemplo, não tem tanta gente, 15, 20 milhões de habitantes, mas o território é muito pequeno, muito pequeno. Então, a densidade demográfica é alta. E por fim, você pode ter países pouco populosos e pouco povoados. Quer dizer, o país é grande e não tem muita gente. Casos do Canadá e da Austrália, por exemplo. Belezinha, gente? E para terminar, um último conceito introdutório, o chamado crescimento vegetativo. O aumento da população, né? O crescimento populacional, que a gente calcula pela taxa de natalidade, ou seja, todo mundo que nasce num país, num território, num local, mais as imigrações, ou seja, todo mundo que veio, que se mudou para esse lugar, menos a mortalidade, todo mundo que morre, mais todo mundo que vaza, mais as imigrações. Esse, galera, é importantíssimo porque a gente vai discutir muito isso com relação à população nos próximos momentos. Eu ia falar nas próximas aulas, mas é daqui a pouquinho, na real. A gente vai falar bastante sobre o crescimento populacional, há discussões sobre isso. E aí, primeiro, a gente fala mais de natalidade e mortalidade. E daqui a 2 semanas a gente fala de movimentos migratórios. Belezinha por enquanto, gente. Bem facinho essa parte de começo, né? É só o comecinho mesmo, né? Então a gente pode ter, por exemplo, galera, essa praia na China, essa praia na China aí, extremamente populosa e povoada também. Essa é a praia conhecida como a mais cheia do mundo. Você nem vê areia diferente. Aí você pensa, né, gente? Se 10% dessas pessoas estão fazendo xixi na água, você imagina a quantidade de xixi na água. Falar outras coisas também que a galera pode estar fazendo, né? Como outras necessidades, como aí aquelas crianças que tomam muita água e dão aquela vomitada. Você imagina a higiene dessa população. E essa foto é real. Quem quiser dar um Google lá depois, praia mais cheia do China, vocês vão achar aí, tem a reportagem falando. Essa aqui na real é falsa, é meme, mas é um meme que ele fala assim: se você perder seu filho nessa praia da China, é mais fácil você fazer outra do que encontrar ele, tá ligado? Mas essa aqui é falsa. Mas de toda maneira, só pra gente falar aí de países muito populosos e muito povoados também, como é o caso da China, por exemplo. Ou da Índia, por exemplo. Essas imagens eu nunca sei se de fato são verdadeiras ou falsas, mas acho que algumas são meio exageradas, mas você tem de fato aí trens extremamente lotados e ônibus e galera que vai pegando aí. E você tem, por exemplo, esse transporte público, essa não é falsa, infelizmente, extremamente adequado. Vocês já pensaram, galera? Na época presencial, aí uma galera ia de bike e tal, reclamava. Mas já pensou ir para a escola nesse transporte público?
Olha que agradável aí, né? E temos Mônaco, por outro lado, que é um paíszinho, né, um principado, pequenininho. A galera talvez conheça pelo GP de Fórmula 1, pelos cassinos e tal, que fica entre a França e a Itália, que é minúsculo. Mônaco, galera, tem mais ou menos o tamanho do centro de Rio Claro, um pouquinho maior, e mora, sei lá, quase 1 milhão de pessoas. Então a densidade demográfica dele é bem alta, tá? Por outro lado, temos a Austrália, país pouco populoso e pouco povoado, que é muito mais, vezes mais fácil encontrar um canguru do que gente. O meião da Austrália, que é full deserto, você não tem ninguém mesmo. Porque é desertão também, claro. Tudo bem? Então, se a gente olhar esse mapinha de densidade demográfica aí, a gente observa, né, quanto mais escurinho, mais vermelho, você vai ter densidades maiores. Então, como é o caso, ó, Bangladesh, aqui perto da Índia, Coreia do Sul, Filipinas, alguns europeus. Quer dizer, alguns países com população alta e pequenos, como é o caso de Bangladesh, por exemplo. Bangladesh, galera, olha o tamanhozinho desse país. É o tamanho do Paraná, mais ou menos. E tem uns 180 milhões de pessoas. Ou seja, ele tem uma população próxima do Brasil, só que o território é o tamanho do Paraná. Você imagina você pegar 180 milhões de pessoas e colocar no Paraná. É muita coisa. Tudo bem? Ou países como Holanda e Bélgica, que nem tem tanta gente assim, mas o país é pequenininho. Então a densidade demográfica é alta. Beleza, galera? Por enquanto de boa? Qualquer coisa vocês vão falando aí, se eu estiver falando muito rápido. Essa parte no começo acho que ela é mais tranquilinha, né? Para a gente falar de outros conceitos também, de outros índices muito importantes, né? A gente fala do IDH bem rapidinho, porque eu sei que vocês estão bem ligados disso, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele analisa a qualidade de vida do local, através de 3 critérios: saúde, renda e educação. Qual que é o problema do IDH, galera? Ele tem 2 problemas principais. Primeiro, que ele é uma média. Então, a média, galera, pode ser válida, mas ela não reflete necessariamente alguns defeitos. Então, vamos pensar que vocês aí numa prova de geografia, no trimestre, tiraram 10 numa prova e 2 na outra. Sua média foi 6. Beleza, de boa, passou, suave, relaxa, de buenas. Mas por que você tirou 2 naquela prova? Né? Qual que foi o seu erro naquele momento? Você estava mal, você não viu aquela matéria, falei rápido demais. Essa média 6, ela não vai atrás disso. Ela só fala, o aluno tal tirou 6, acabou, GG, é isso, beleza. Então, uma média no IDH é a mesma coisa. Ah, aquele país é 0,7. Beleza. Isso é bom? É bom, tal, pode melhorar. Mas será que isso mostra necessariamente todos os problemas do país? Não. Porque é claro que é muito difícil um índice só mostrar isso também, né, gente? Então, qual que é importante? É a gente usar o IDH junto com outras análises para se entender aí a dinâmica de um país. Outras análises que a gente vai fazer hoje, inclusive. Qual é o segundo problema do IDH? É que ele pega a renda. Ah, Bruno, mas isso é porque você é comunista, vai para Cuba, safado, desgraçado. Não, gente, não é só necessariamente por isso também. É porque a renda, ele pega a renda per capita. Acho que eu já cheguei a comentar com vocês. Renda per capita é quando você pega toda a riqueza de um país, tudo que ele produz, ou de uma cidade, um estado, e divide pela população. Então, sei lá, você pega o PIB do Brasil, que é, não lembro de cabeça agora, mas alguns trilhões de dólares, por exemplo, e divide pelos 212 milhões de habitantes. Assim você tem a renda per capita. Só que, gente, ele é um dado meio enganoso, né? Porque você não vai ter necessariamente uma distribuição desses recursos, né? Eu sempre dou um exemplo. Se eu chego na sala de aula com 20 alunos e eu tô com 20 milhões de reais, né, ou 21 milhões para facilitar a conta aí, a média, a renda per capita vai ser alta, 1 milhão de reais por pessoa. Agora, mas na prática, quem tem o dinheiro sou eu e o resto da sala não. Tudo bem? Então a renda per capita é um dado enganoso. É tão enganoso, gente, que, por exemplo, até o final da década de 2010, mais ou menos, a Venezuela tinha uma renda per capita mais alta que a do Brasil. Isso antes dessa crise toda e tal. Por quê, gente? Porque por causa do petróleo, por exemplo. Mas isso quer dizer que os venezuelanos viviam melhor que os brasileiros, mesmo antes da crise? Não. Então, o IDH, beleza, ele é uma média, porém ele devia analisar um dado melhor do que a renda per capita, que a renda per capita é bem enganosa. Tudo bem? E nós temos também o índice de Gini. O índice de Gini, através de uma série de cálculos e de estatísticas da renda da população, ele mede quão desigual é um país, quão você tem uma porção da população rica e quanto você tem a população pobre, quanto que a rica detém de poder, de riqueza
e quanto que a pobre detém. E só que nesse caso, galera, é o contrário do DH. Enquanto o DH mais perto de 1, melhor. O índice de Gini, quanto mais perto de 1, ele é mais desigual. Tudo bem? Já vou mostrar um mapinha que vai ajudar a gente um pouquinho aí. Então eu peguei, galera, para ser bem sincero, foi um print de uma lista de DHs, porque esse foi o mais atualizado que eu achei. Esse é de 2000, foi lançado ano passado com relação a 2018. Tudo bem? Tá para sair o desse ano com relação a 2019. Então, os principais países, né, com principais DHs, geralmente europeus, com algumas exceções, como a Austrália, por exemplo, como Nova Zelândia, o Canadá. Os Estados Unidos, ó, a gente observa que ele é o sexto melhor DH do mundo. Mas os Estados Unidos, galera, o que eleva muito o IDH dele é a renda per capita. Óbvio que o IDH dos Estados Unidos, sem a renda per capita, continuaria sendo bom. Porém, não tão bom assim, não tão superior a uma Dinamarca, uma Alemanha, a um Reino Unido, por exemplo. Tudo bem? Mas a gente observa, claro, uma predominância de países europeus, com algumas exceções, Coreia do Sul, Israel, Canadá, Nova Zelândia, Singapura, tudo bem? E, por outro lado, infelizmente, aí na outra parte da moeda, aí, temos países extremamente precários, né, galera, que são os africanos de maneira geral, com IDHs bem baixos, dos 30 piores são 29 africanos e o Afeganistão, geralmente. Tá? Então é uma situação bem complicada aí de maneira geral. E o índice de Gini, galera, dá uma olhada então, quanto mais perto de 1, né, no caso ele falou aqui de 0 a 100, mas dá na mesma, né? Até eu que sou de humanas consigo um pouquinho mais. A gente observa, ó, a África do Sul, por causa do apartheid, é o país mais desigual do mundo de todos, tudo bem? Mas a gente observa, ó, a América Latina como um todo, eu sempre falo meio brincando, mas é verdade, né? Você quer falar uma palavra para América Latina, você chuta desigualdade, né? Infelizmente, a América Latina ela é muito desigual, inclusive o Brasil, e alguns países africanos também. Só que a gente observa, galera, que alguns países africanos e asiáticos pobres também, eles não têm um índice de higiene muito elevado. Ah, Bruno, isso é bom, certo? Então, qual é o problema? O problema é que tem uma parte da população muito pouca gente rica ou uma classe média, média alta. A nivelação é por baixo, nesse caso. Ninguém tem nada. Então não tem desigualdade. Só tem pobre, praticamente. Praticamente falando, tá? Então não necessariamente ter um índice de higiene baixo, dependendo do país, se é o Afeganistão, por exemplo, se é a Etiópia, vai ser necessariamente bom. Tudo bem? Então também pode ser um dado um pouquinho enganoso nesse sentido também. Beleza por enquanto, galera? De boa? Acho que essa parte é mais uma introduçãozinha, mais tranquilo, né? Estão com alguma dúvida? Que agora o bicho começa a pegar um pouquinho mais forte aí. Tá de buenas? Na América Latina, a Guiana Francesa que está em verde? Vamos voltar aqui. Porque é contra os dados da França, né? Apesar de a Guiana Francesa ter dados bem piores do que a média francesa, tá, gente? A condição de vida do... Como eu chamo alguém que é da Guiana Francesa? Do franco-guiano, sei lá? A qualidade de vida deles é bem pior que alguém da França, mas ainda assim tem um apoio muito maior da França, um apoio muito maior da Europa. Então a qualidade de vida deles em relação ao resto da América Latina e da América do Sul é muito melhor, claro. Tomar um golinho aqui. Bom, galera, agora a gente entra nas discussões mesmo, de fato, aí de população. Algumas muito importantes, como uma que acho que permeia aí tudo que a gente... no nosso dia a dia até, né? Eu, particularmente, eu gosto de falar de população, de algumas partes específicas, porque apesar de ela ter algumas triquezinhas aí, alguns baits, né, de conceitos e tal, ela fala de pontos que tem muito a ver com a gente, né? Então, quando a gente fala, óbvio, de população, a gente quer se referir ao nosso país, a gente quer se referir a problemas mundiais e tal, né? Então, essa discussão com relação ao crescimento da população e os problemas que ele traz são já antigas, né? Que aí daí vem a ideia das chamadas teorias populacionais, né? Então, ideias com relação ao crescimento da população. A primeira delas, mais importante, galera, foi a chamada teoria malthusiana de um cara chamado Thomas Malthus, lá do finalzinho do século XVIII. Primeira coisa, vamos nos contextualizar nisso. Finalzinho do século XVIII, e o Thomas Malthus ele era inglês. O que estava acontecendo na Inglaterra ou no Reino Unido durante o final do século XVIII?
a primeira Revolução Industrial. Com a primeira Revolução Industrial, você tem todo um surto urbanizatório, você tem todo um acesso a novos bens de consumo que fazem com que a galera vá para a cidade e comece aí a crescer bastante a população urbana. Você imagina, gente, a situação de Londres começando a crescer muito, uma antiga cidade medieval, começando a se tornar industrial, lá no século XVIII, XIX. Londres era um esgotão a céu aberto, era uma zona, tinha criminalidade, vários cortiços lotados, aquela coisa muito doida aí. Então você tinha um caos social presente nos países que estavam passando por uma transição, né? A gente fala isso em urbanização. Os países desenvolvidos, alguns deles, né, como foram lá muito atrás da urbanização, eles tiveram mais tempo e dinheiro para melhorar as cidades até hoje em dia, né? Então, Londres, Paris, Berlim eram cidades caóticas nessa época, né? Com base nisso, o Malthus, que era um pastor, ele previu que o crescimento populacional seria em progressão geométrica, ou seja, muito rápido, enquanto que a produção de alimentos ia ser em progressão aritmética, a famosa PA, que é mais lento. Galera, por favor, não me peçam para explicar PA e PG, porque eu já tentei fazer isso em aula de teoria malthusiana. Geralmente eu erro, então eu sou humanas, é muito mais amor, tá, gente? A galera fica zoando humanas aí, mas eu queria ver o dia que vocês precisarem que alguém desconstrua um paradigma para vocês. Aí eu quero ver, né? Então eu não sei direito exatamente como que é PG. Não, PA é aquela de tipo 1, 2, 3, 4, acho, né? E PG é tipo 1, 2, 4, 8, 16, 32, eu acho, né? Não lembro direito mais. De toda maneira, ele falou que a produção de alimentos ia crescer muito devagar, enquanto a produção de pessoas, né, o crescimento populacional, ia ser muito rápido, né? PA você soma e PG multiplica. Boa! Essa é um trick bom para lembrar. Obrigado, Bia. Então, PA soma de 1 em 1, por exemplo, enquanto a progressão geométrica vai multiplicando, né? Ou seja, galera, na opinião do Malthus, aí, na nossa época, já uns 2 séculos depois, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, o mundo ia estar num grande caos social. Ia estar todo mundo se matando por um pedaço de comida, tipo um cenário meio Mad Max. Vocês já assistiram Mad Max, mas meio tipo isso, assim, galera brigando em caminhões por gasolina no deserto e água, tá ligado? Então, ele previu uma situação de caos, de catástrofe social. O que o Malthus propôs? Duas coisas para acabar com isso. Primeiro, cortes na assistência social, mantendo desigualdades. Como assim? Ele falava que o governo, dando aí condições mínimas para os pobres, dando comida, dando roupa, dando moradia, fazia com que os pobres ficassem vivos e, ficando vivos, eles tinham mais filhos. Então, o que o governo tinha que fazer? Deixar os pobres morrer de frio e fome. Olha que legal. Olha que belo pastor esse, né? Olha que palavra, que amor cristão que ele levava para frente aí, né? E pior ainda, talvez, pior não, né? Mas mais, tão bizarro quanto, ele propõe uma sujeição moral. Como assim era sujeição moral? Ele afirmava que na época, como praticamente não tinha métodos contraceptivos ainda, né? Ah, a chance de engravidar tendo relações sexuais aí era muito mais alta. Então o que a galera tinha que fazer? Se sujeitar, escolher, optar por não fazer sexo para não ter filhos e assim contribuir para a redução do crescimento populacional. Agora, galera, você imagina você, um operária britânico lá do século XVIII, trabalha 16 horas por dia para ganhar uma merreca numa cidade zoada, não sei o quê. Naquele dia que você tem aí o seu tempo livre para fazer a sua baguncinha, o seu rolê, o seu funkão britânico, chega um pastor para você e fala: irmão, irmã, por favor, daqui a 200 anos, o mundo estará superlotado. Para impedir esse caos social, é necessário que você pare de fazer sexo. Tá ligado, galera? Óbvio que ninguém seguiu, né, gente? Óbvio que ninguém deu atenção para isso, né? Que solução, no mínimo, bizarra, né? Sejam bem sinceros com vocês mesmos, tá, galera? Não precisa nem responder, mas você aí, jovem, que tá começando, né, esta vida aí de descobertas, você deixaria aí daqui a uns 2, 3 anos de ter o seu momentinho de diversão da semana, do mês, do ano, sei lá quando, para daqui a 200 anos impedir um caos social? Galera, a gente não conseguiu fazer a galera ficar em casa por 2, 3 meses para impedir que a galera morra agora. Quem dirá para daqui a 200 anos, né? Então,
Quais foram as falhas do Malthus, galera? O Malthus é tipo eu na vida, o Malthus errou em tudo. O Malthus, primeiro, as soluções dele foram bem bizarras aí, né? Segundo, ele errou essas projeções. Não foi bem assim em PG, em PA, não foi tão rápido o crescimento das pessoas. E eu vou explicar isso um pouquinho melhor mais pra frente, tá? Por que o crescimento populacional não se manteve sempre tão rápido e não foi porque a galera deixou de fazer sexo, óbvio. E uma coisa muito importante também é que o Malthus não previu as melhorias técnicas no campo, que o campo ele ia se modernizar e a produção de alimentos também ia crescer mais rápido. Tudo bem? Então temos três primeiros erros. As soluções são bizarras, as projeções não foram tão bem assim, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre depois, e o campo melhorou sua produtividade com mais maquinário, com mais tecnologia, então a produção não foi tão lenta quanto ele imaginava. Só que o mais importante dos erros do Malthus, galera, é que ele não focou no ponto central, que é a distribuição. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso para não dar spoiler. Tudo bem por enquanto? Por que a gente estuda o Malthus, galera, se ele errou em tudo na vida, né? Se ele foi aí um cara meio doido, vamos dizer assim. Porque o Malthus, gente, ele inspirou várias pessoas aí mais pra frente, como eu já vou conversar. Por enquanto, tudo bem? De boa? As ideias dele, o que ele propôs, o que ele previu e tal? Demorou. Então dá uma olhada, galera. Para o Malthus, então, o mundo ia crescer, a população ia crescer extremamente rápido, enquanto a capacidade de produção de alimentos, a produção de alimentos, ia ser muito mais devagar. Então, o que a gente ia ter nesse meião roxo aqui, que só ia aumentar? Fome, doença, catástrofe, guerra, morte, mais do que a gente tem hoje, no caso, né? Então, uma situação caótica aí, uma situação problemática e tudo mais, né? O Malthus acertou? Não, felizmente, porque senão hoje em dia o bagulho está mais tenso do que já está, né? Mas por que a gente estuda ele? Porque a gente inspirou. Ele inspirou várias pessoas e vários pensamentos ao redor do mundo, como a gente já vê na próxima aula. Ou, por exemplo, o Thanos. Pra quem assistiu Vingadores aí, galera, eu não vou dar spoiler, porque pra quem não assistiu ainda recomendo que assista, que é um filme da hora pra caralho. Mas o Thanos, galera, ele é malthusiano. A proposta dele aí de matar, de acabar com a vida de metade do universo, porque o universo é muito lotado, é uma proposta malthusiana, basicamente. Sem pensar na questão da distribuição, que próxima aula a gente conversa um pouquinho mais sobre. Mas o Thanos, ele é aí de fato uma perspectiva malthusiana. Não vou falar se dá certo, se dá errado, como que foi o bagulho. Quem não assistiu Vingadores, favor, sair da minha aula e ir lá assistir agora, que é muito da hora. Não, tô brincando. Mas quem não assistiu, se quiser assistir semana que vem aí, eu recomendo. Eu não gostava muito de filme de herói, mas os últimos filmes da Marvel aí estão sendo bem legais de se assistir. Eu sempre gosto de pegar aí exemplos do dia a dia, né, da grande mídia, da grande cultura para a gente usar em sala de aula. E também, claro, você tem que ter aquele momento para piadinha aí, né? O que o Thanos vai fazer? Só destruir metade da população do mundo, do universo, mas pelo menos ele não vai estragar a economia, né, gente? Prioridades aí, né? Galera, tranquilo por enquanto? Na próxima aula eu vou falar dessas outras teorias. Uma coisa que eu não fiz nos slides, eu vou até parar por enquanto. Se alguém quiser nos resumos e quiser resumir ainda mais, assim, vocês podem fazer uma tabelinha. São 4 teorias: malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana e reformista. Se vocês quiserem, vocês podem colocar uma tabelinha. As teorias de um lado, e aí, por exemplo, o que ela propunha, o que ela entende, né? Qual que é o problema que ela dá, qual é o contexto histórico dela, tudo bem? Quais foram os erros dela e quais que foram os acertos, os pontos positivos dela de maneira geral aí, tudo bem? Então, você tem lá o que ela pensava, o que ela propunha, o contexto dela, o que ela errou e o que ela acertou. Então, malthusiana, por exemplo, contexto, Revolução Industrial na Inglaterra. O que ela afirmava? Um caos social pelo crescimento da população e não dos alimentos. Calma que eu me perdi um pouquinho agora. Erros, falhas na projeção, na distribuição, etc e tal. E acerto, ela inspirou outras ideias futuras. Beleza?
Eu não vou passar então os slides para vocês agora, galera, que eu monto rapidinho a tabela nos slides para vocês. Eu monto um slide de resumo, aí fica para vocês depois. Pode ser? Eu monto rapidinho nesse intervalo entre aulas. E aí, assim que eu montar, eu já mando para vocês os slides. Então, demorou. Até daqui a pouquinho. Então, galera, tem um minutinho só, mas não precisamos correr tanto assim. Boas aulas para vocês até às 11 horas aí. Belezinha? Parar de gravar.